Agora, falaremos de outro tipo de falha de mercado, a presença de competição imperfeita. Isso é, quando empresas têm o poder de influenciar os preços do produto no mercado. Relaxaremos a hipótese de competição perfeita, que adotamos no modelo de oferta e demanda para entender qual o seu impacto sobre a eficiência. A motivação para a intervenção do governo nesses casos? Para falar de competição imperfeita, precisamos primeiro definir mais claramente a ideia de competição perfeita. É difícil encontrar esse tipo de situação extrema no mundo real, mas a noção de competição perfeita é útil, pois fornece um modelo ideal de máxima competição que pode ser contrastada com a competição existente em mercados reais. Pense no mercado de pães de uma cidade. Há várias padarias e os consumidores estão unicamente interessados em pagar o preço mais baixo. Em uma concorrência perfeita, o preço do pão ficaria muito próximo ao custo de produção por unidade. Se uma padaria cobrasse um preço maior, outra poderia colocar um preço um pouco abaixo, roubando todo o seu mercado. Isso forçaria as empresas a praticarem preços próximos aos seus custos de produção. Mas em uma situação de concorrência imperfeita, a empresa consegue aumentar seus preços sem perder todos os seus fregueses. No caso do mercado de pães, podemos pensar que o produto não é exatamente homogêneo. Algumas pessoas realmente preferem o pão de uma determinada padaria e estariam dispostas a pagar um preço mais alto por ele. Se outra padaria cobrasse um preço um pouquinho mais baixo, não seria suficiente para atrair todos os consumidores para ela. Isso faz com que se consiga praticar preços superiores aos custos de produção. Em outras palavras, produtores são capazes de cobrar uma margem sobre seus custos. E do que depende essa margem? Depende de quantas vendas cada firma perderia no caso de um aumento de preços. Se ela perder muita gente, sua capacidade de fixar preços acima dos custos será limitada. A margem será baixa. Mas se não perder tanta gente assim, terá condições de cobrar preços maiores. Nesse caso, dizemos que a firma tem considerável poder de mercado. Se há muitos competidores, esse poder será mais limitado. Afinal, preços mais altos farão com que consumidores corram para outras empresas do mesmo setor. A margem tenderá a ser pequena. Mas mesmo que haja apenas um produtor em um mercado, ou seja, um monopólio, ele também perderá vendas se aumentar seus preços por conta da reação dos consumidores, que buscam bens substitutos quando algum produto fica mais caro. E isso acaba limitando os preços que o monopolista consegue cobrar. Por exemplo, se em uma cidade há apenas um cinema, ele provavelmente não conseguirá cobrar preços muito altos, pois as pessoas buscariam outras alternativas de lazer. Seria muito diferente se todos os postos de gasolina fossem de apenas um dono, já que é muito mais difícil encontrar substitutos nesse caso. O mercado de gasolina seria menos competitivo que o de cinemas, mesmo havendo apenas um produtor em ambos os casos. O que a existência de concorrência imperfeita implica para a eficiência dos mercados? Voltemos ao exemplo do mercado de geladeiras, que vimos em vídeos anteriores. Considere o gráfico a seguir, muito similar ao utilizado anteriormente quando falamos do modelo de oferta e demanda. No eixo vertical, o preço da geladeira. No eixo horizontal, o número de geladeiras transacionadas. Por simplicidade, suponha que o custo de produção de cada geladeira é constante e igual a R$ 1.200. Para focar na questão de competição imperfeita, vamos supor que não há externalidades, de modo que esse também é o custo social de produzir uma geladeira a mais. Agora, considere a curva de demanda. Como vimos antes, cada ponto na curva representa o benefício privado associado àquela unidade em particular. Na ausência de externalidades, esse também é o benefício social. No mundo ideal da concorrência perfeita, as firmas cobram o preço igual ao custo unitário. A quantidade transacionada é, então, dada pelo ponto em que a curva de demanda corresponde a esse custo, R$ 1.200. Denotaremos esse valor por Q asterisco.
Esse é o equilíbrio competitivo. Lembre-se de nossa discussão anterior, que o equilíbrio competitivo é eficiente, resultado que chamamos de primeiro teorema do bem-estar. Tomaremos essa situação como referência para entender os efeitos da competição imperfeita. No entanto, quando as firmas têm poder de mercado, elas conseguem fixar preços acima do custo unitário. Suponha que esse preço seja P', maior que R$ 1.200. A esse preço, menos consumidores estarão dispostos a adquirir a geladeira. No gráfico, a quantidade de mercado será Q', que corresponde ao preço P' na curva de demanda. Então, uma primeira implicação é: a concorrência imperfeita leva a preços mais altos e quantidades menores em comparação a uma situação perfeitamente competitiva. E isso leva à perda de eficiência. Por quê? Tome como ponto de partida a quantidade Q'. Vale a pena, da perspectiva da sociedade, aumentar a produção em uma unidade? Para responder a essa pergunta, temos que comparar o benefício para a sociedade dessa unidade adicional, dado pela curva de demanda, com o custo social, que é de R$ 1.200. Note que o benefício social é maior que o custo nesse caso, ou seja, faria sentido produzir essa geladeira adicional. Mas a existência de competição imperfeita acaba impedindo isso. O mesmo raciocínio é válido para todas as unidades entre Q' e Q', para as quais a curva de demanda está acima de R$ 1.200. Em outras palavras, a competição imperfeita acaba excluindo do mercado consumidores que têm a disposição de pagar acima do custo de produção, e isso está por trás da queda de eficiência. Note que quanto maior o poder de mercado, ou seja, menos competição, mais alto o preço cobrado no mercado e menor a quantidade. Consequentemente, mais consumidores são excluídos e maior a perda de eficiência associada à menor competição. Voltaremos a essa discussão no próximo vídeo. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.